Você sabe como essa cervejinha gelada foi parar na sua mesa de bar? Então pega o isopor que a gente vai te mostrar como. É possível que a bebida alcoólica tenha surgido no período neolítico da pré-história. Naquela época, perceberam que os sucos de frutas que permaneciam muito tempo parados nos vasos tinham um gosto diferente e davam sensações prazerosas, mas pouco se sabia sobre o que causava essas sensações. No período da Grécia Antiga, são mencionados nas escrituras históricas duas divindades de primeira grandeza para os humanos: Deméter, a deusa da agricultura que fornece os alimentos sólidos para nutrir os humanos, e Dionísio, o deus do vinho e da festa, Baco para os romanos. São muitos os indícios de que a cerveja tenha se originado no Egito. Restos de cevada foram encontrados em muitas escavações. Os egípcios deixaram documentado nos papiros as etapas de fabricação, produção e comercialização da cerveja e do vinho. Eles também acreditavam que as bebidas fermentadas eliminavam os germes e parasitas e deveriam ser usadas como medicamentos, especialmente na luta contra os parasitas provenientes das águas do rio Nilo. Muitas festas eram realizadas para cultuar os deuses, regadas a muita bebida alcoólica. Há muitas retratações egípcias de pessoas passando mal e tendo que ser carregadas. Ao observar o processo de fabricação da cerveja, acredita-se ter sido descoberta por acaso. Por conterem os mesmos ingredientes, existe uma forte relação entre a sua história e a do pão. O termo pão líquido, comumente atribuído à cerveja, tem a sua razão. A cerveja é fácil e rapidamente assimilada pelo organismo. Na dieta de um adulto, pode fornecer 15% das calorias e 10% dos sais minerais necessários para a nutrição. Além disso, ela é rica em vitaminas, sobretudo as do complexo B. Mais uma desculpa para você tomar uma geladinha agora. Por consequência do desenvolvimento rápido de todas as bebidas alcoólicas no início da Revolução Industrial, o seu consumo aumentou consideravelmente. No entanto, com o domínio de técnicas para elevar o teor de etanol presente no vinho, o alcoolismo se tornou um problema social. Esse fato provocou uma forte reação anti-alcoólica, favorecendo o aumento do consumo de cerveja e cidra, que continham um teor de álcool menor, assim como outras bebidas não alcoólicas, como chá, café e suco. A fusão de grandes empresas multinacionais no setor cervejeiro, produzindo bilhões de litros anuais, gera a prevalência de algumas marcas no mercado. Na contramão desse processo estão as cervejarias artesanais, que produzem uma bebida de melhor qualidade, com ingredientes selecionados, sem adição de cereais não maltados. De acordo com os dados mais recentes da Cerve Brasil, no Brasil são produzidos mais de 14 bilhões de litros de cerveja por ano, correspondendo a um faturamento de 107 bilhões de reais por ano e gerando quase 3 milhões de empregos, sendo 1,6% do PIB nacional. Basicamente, a produção da cerveja se dá em 6 etapas: mosturação, filtragem, fervura, fermentação, maturação e envase. Os cervejeiros chamam de braçagem o processo que vai da mosturação à fervura, passando pela filtração. A mosturação é o cozimento do malte proveniente da cevada, selecionado e moído. O controle da temperatura é essencial para a conversão do amido presente no malte em substâncias que vão alimentar as leveduras e para a eliminação de algumas substâncias não desejáveis no produto final. Na filtragem, o objetivo é separar o bagaço da cevada do líquido rico em açúcares. A etapa da fervura é essencial para a esterilização da cerveja. Como é um processo que dura em média 1h30, a evaporação da água resulta na concentração do líquido. Nessa etapa é adicionado o lúpulo, responsável pelo amargor e aroma, além de auxiliar na conservação da cerveja. Após o resfriamento, o mosto recebe um tipo de fermento característico, a levedura, e é mantido em grandes tanques, chamados fermentadores ou dornas. Mas o que é exatamente uma levedura? As leveduras são um tipo de fungo, sim, do mesmo reino que o bolor do pão e o cogumelo do Mario Bros. A diferença entre as leveduras e os outros fungos é que as leveduras não possuem micélios, que são as partes de sustentação do fungo. Por esta razão, elas são chamadas unicelulares. A levedura usada para a fabricação da cerveja é a mesma usada para fazer pão. Ela transforma o açúcar do amido do malte em álcool e gás carbônico, e seu nome é Saccharomyces cerevisiae.
É muito importante o controle preciso da temperatura, em geral entre 10 e 25 graus Celsius, pois somente nessas condições a levedura produzirá cerveja com sabor adequado. Uma vez concluída a fermentação, a cerveja é resfriada a 0 graus Celsius. A maior parte da levedura é separada por decantação e tem início a maturação. Nessa fase, pequenas e sutis transformações ocorrem para aprimorar o sabor da cerveja. A maturação leva de 6 a 30 dias, variando de uma cervejaria para outra. Ao final dessa fase, a cerveja está praticamente concluída com aroma e sabor finais definidos. Depois de maturada, a cerveja passa por outra filtração. Adiciona-se um material chamado terra de atomácia, que tem a função de remover partículas em suspensão, grudando nessas partículas, principalmente restos de leveduras e substâncias de cor desagradável para a cerveja, assim como o carvão ativado faz no tratamento de água, deixando a bebida transparente e cristalina. A cerveja acabada é estocada em tanques e depois segue para o envase, passando por algumas etapas: enchedora, pasteurizador e rotuladora. A pasteurização é um processo térmico no qual a cerveja é submetida a um aquecimento de 60 a 70 graus Celsius e posterior resfriamento. A pasteurização elimina micro-organismos prejudiciais à qualidade da cerveja. Graças a esse processo, é possível às cervejarias assegurar uma data de validade ao produto de 6 meses após sua fabricação. A cerveja em barris não é pasteurizada, recebendo o nome de chopp. Nesse caso, sua validade é fixada normalmente em 10 dias no caso do chopp claro e 15 dias no caso do chopp escuro. Por fim, a cerveja é encaminhada para a expedição e comercialização. O controle de qualidade acontece desde a mistura inicial do mosto com água. Ele é necessário para garantir ao consumidor uma cerveja limpa, de produção higiênica e sem traços do processo. Esse controle de qualidade é composto por 3 tipos de análises: físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. As análises físico-químicas são feitas para determinar se a quantidade de álcool presente na cerveja atende aos padrões. Também é feito um controle de acidez, que revela a qualidade das matérias-primas. A espuma é muito importante na aceitação da cerveja pelo consumidor. Ela é avaliada com base no tempo que leva para sumir do copo. A fermentação da cerveja é uma prova de que os fungos são muitas vezes nossos amigos. Seu papel nos alimentos é vasto e muito importante na nutrição da humanidade ao longo da história. A cerveja foi praticamente um presente dos fungos para nós. Isso é um motivo para comemorar. E aí, sextou?